Olá, seja bem-vinda você que está se preparando para a prova do Enem. E aí deve estar estudando as versões anteriores, como a de 2023. E cai esse texto aqui do Merleau-Ponty trazendo a filosofia cartesiana do Descartes. Vamos ler esse texto e a gente segue para o enunciado e para as alternativas. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento. Que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes o mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento da matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Bom, até aqui, pausa. O Merleau-Ponty está trazendo uma ideia do Descartes, que sentimentos como raiva são, na verdade, pensamentos e estão separados da matéria, estão no espírito. Descartes tem uma postura que a gente vai chamar de dualismo, vai separar o espírito e o corpo. Quando Descartes diz aquela célebre frase, penso, logo existo, Descartes está dizendo com isso que existe um pensamento atrelado ao eu e existe o resto, como o corpo, o mundo, etc. De maneira que eu sou uma coisa, o corpo é outra. Isso a gente chama de dualismo. E até aqui o Merleau-Ponty está brincando, está trazendo essas ideias do Descartes, essas ideias dualistas. Separação entre o eu, que é o eu pensante, e aí no caso não só as ideias, mas inclusive os sentimentos, como a raiva seriam parte do pensamento, e também está trazendo, brincando com esse eu pensante e o corpo do outro lado desse dualismo. Mas, contudo, porém, está dizendo aqui o Merleau-Ponty no texto, porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. O Merleau-Ponty está pegando uma experiência muito comum nossa. Eu já senti raiva na minha vida. Creio que você, em algum momento, também tenha sentido raiva. E não é só um estado de espírito. É um estado de espírito também, mas o nosso corpo responde à raiva. Quando ela é muito forte, os olhos ficam até vermelhos, né? Então, o corpo mostra uma raiva. O Merleau-Ponty aqui, então, está se distanciando do Descartes. Está se distanciando dessa ideia de dualismo. Opa, certos pensamentos, ou talvez até todos os pensamentos, estão também no corpo. Essa separação entre espírito e corpo, entre eu e o corpo, não funciona tão bem assim se a gente olhar direitinho. A partir daí, o Enem vai perguntar para a gente. Ó, no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por. Vamos primeiro entender o que o enunciado está pedindo para a gente. Está dizendo que existe um contraponto. De fato, Descartes disse uma coisa, Merleau-Ponty está dizendo outra. E aqui, qual é o contraponto em que Descartes está se afastando dessa ideia do texto? A gente viu que o Merleau-Ponty está recusando o dualismo cartesiano. E aí a alternativa A vai dizer que Descartes apresenta uma visão dualista. Eu acho que logo de cara a gente chega na resposta correta. Descartes é um filósofo dualista. Ele apresenta esse dualismo e o Merleau-Ponty está se afastando desse dualismo. Mas vamos ver as outras alternativas para ter certeza que esta aqui está correta. A alternativa B está dizendo assim para a gente. Descartes confirma uma tese naturalista. Qual é o naturalismo defendido por Descartes? Não vamos dizer que Descartes seja um filósofo naturalista. Não enquadraria ele nesse modo. Não é o caso aqui. Nem demonstra uma realidade de maneira, uma premissa realista, né? Ele está demonstrando uma premissa realista. Qual é a premissa realista que o Descartes utiliza? Descartes, aliás, procura cortar todas as premissas. Ele procura o seu método de questionar tudo que é possível, procura abandonar todos os conhecimentos, todas as premissas, até chegar a alguma que seja inquestionável, que é o cogito, o penso, logo existo. Então não está demonstrando uma premissa realista contra essa ideia do Merleau-Ponty? Não. D. Sustenta um argumento idealista. E o idealismo a gente vai chamar de outros tipos de filosofia que vieram depois do Kant. Então, são filosofias alemãs do século XVIII, XIX. Então, não entra aqui nessa filosofia cartesiana. Não é algo idealista, não. Item E defende uma posição
intencionalista. Tem uma intencionalidade aqui. Não é o caso tampouco. O Descartes não está se contrapondo à ideia do texto por uma intencionalidade. O que realmente diferencia o pensamento do Descartes e a proposta do Merleau-Ponty é a apresentação de uma visão dualista. É isso que diferencia as duas filosofias.